Chá Comigo, um podcast de Tsering Paldron. Bem-vindo a mais um Chá Comigo. Hoje vamos falar do facto de passarmos grande parte da nossa vida à espera. À espera de resolver qualquer coisa, à espera de nos sentirmos melhor, à espera de chegarmos finalmente àquele lugar interior onde tudo vai fazer sentido. Então traga a sua chávena e vamos falar sobre o mistério de nunca estarmos onde estamos. No outro dia estava sentada em frente ao mar, num maravilhoso dia de sol que nós temos a sorte de ter com frequência, e dei-me conta de que tenho passado a minha vida inteira sempre com um projeto em espera. Como se o que se passa agora aqui não fosse nunca tão importante, tão perfeito, tão satisfatório quanto o que se poderá passar depois disto, depois da próxima mudança, depois de alcançar aquilo que desejo, depois de encontrar aquilo que me falta. Talvez porque se começa a sentir o tic-tac do relógio e a estar cada vez mais consciente de que o tempo que tenho para realizar todos esses projetos está em contagem decrescente, disse para mim própria: mas que diabos, estás à espera de quê? Porque afinal o que existe mesmo é isto, é só isto. Isto, este sol, este mar, este momento tal qual é. Não porque seja perfeito, bem, neste caso até era quase. Não porque não pudesse ser melhor, talvez, por exemplo, nas Caraíbas, mas porque é o que é e o que existe neste preciso instante. Não na sala de espera onde a vida me mantém até chegar a minha vez, até chamarem o meu número, até ser finalmente atendida. Não numa realidade temporária, um ínterim, um momento a passar, mas numa plena realidade completa, sem nada que lhe falte. Eu sei, não sou só eu, claro que somos todos nós que, sem darmos por isso, habituamos-nos a viver assim, sempre inclinados para o futuro, ou às vezes para o passado. O corpo está aqui, sim, mas a mente foi embora. Sempre ligeiramente ao lado do que se está a passar. E talvez seja por isso também que até os momentos felizes passam tão depressa, porque não estamos plenamente neles. E também porque mesmo quando aquilo que desejávamos finalmente acontece, já estamos a correr atrás de outra coisa, porque assim que o momento futuro, aquele por que ansiamos, se torna presente, voltamos para a fila de espera de outra coisa qualquer. É extremamente raro repousarmos completamente no instante que está a acontecer. Sem querer melhorá-lo, sem querer segurá-lo, sem querer transformá-lo noutra coisa. Às vezes, quase por milagre, acontece. Muito discretamente e quase imperceptível. Estamos sentados ao fim do dia a ouvir a chuva, a beber chá, ou simplesmente cansados demais para continuar a correr atrás de nós próprios, e por um breve instante relaxamos. A vida não ficou perfeita, mas paramos de exigir que ela fosse diferente. E há ali qualquer coisa muito simples, quase impossível de explicar. Uma espécie de proximidade com o momento, uma intimidade quase poética. Como se durante um instante deixássemos finalmente de estar do lado de fora da nossa própria vida e estivéssemos dentro dela, num fluxo de momentos inteiros, completos, cada um por si. Talvez a felicidade profunda não venha de acrescentar mais coisas à experiência ou de viver na perspectiva do momento futuro. Talvez venha precisamente do contrário, de parar de fugir. Porque a verdade é que estamos constantemente a escapar não sei bem de quê. Mas
para o telemóvel, para os pensamentos, para os projetos, para as preocupações, para as histórias que contamos a nós mesmos. Tudo para não pousarmos totalmente aqui, neste instante tão simples, que a mente quase o ignora. E, no entanto, é aqui que a vida está, nunca noutro lugar. Se repararmos, há como uma incrível inocência no momento presente, uma frescura, uma autenticidade, uma simplicidade tão nua que a mente, habituada à intensidade e ao drama, quase não sabe o que fazer com ela. Porque estamos convencidos de que o extraordinário será sempre intenso, que vai abalar o coração, que vai mudar a nossa vida. Mas muitas vezes o mais profundo é extremamente simples. O som de uma chávena pousada na mesa, a luz da manhã numa parede, a respiração, a sensação de estar vivo. Nada disto parece importante e, no entanto, é o pulsar da própria vida. Às vezes penso que talvez o cansaço que sentimos venha, por vezes, desta resistência contínua ao momento, desta negociação constante com a realidade. Isto não devia estar a acontecer, eu devia sentir outra coisa, a minha vida deveria ser diferente e sei lá mais o quê. É claro que algumas situações são realmente difíceis e não se trata de fingir que tudo é bonito, cheio de borboletas e todas essas coisas. Mas há uma diferença entre sentir a dor e acrescentar-lhe por cima uma guerra interior permanente. Quando deixamos de lutar um pouco com aquilo que já está aqui, alguma coisa acontece. De repente respiramos melhor, o nosso coração relaxa um pouco e começamos a descobrir uma forma diferente de estar, mais simples, mais direta, mais viva. Como se a vida deixasse de ser um perpétuo problema para resolver e passasse a ser um lugar onde finalmente podemos habitar. E mesmo os momentos difíceis podem conter algum pequeno detalhe mágico, se soubermos olhar. É claro que continuaremos a perder-nos, a mente continuará a correr para o futuro, a deter-se no passado, o medo continuará a aparecer, o desejo também, todas essas coisas. Mas o caminho não é que nos vamos tornar perfeitos de repente, de um dia para o outro. Há uma caligrafia de Thich Nhat Hanh que diz: "Cheguei, estou em casa". Eu sempre pensei que ele se referia a um estado interior de realização, uma espécie de patamar que alcançamos em dada altura, e claro, acho que também pode ser isso. Mas fiquei com a impressão que poderia ser algo mais imediato. A sensação de chegar a casa repetidamente, a cada momento. Talvez seja este voltar uma vez e outra, com gentileza, sem violência, sem stress, sem transformar a espiritualidade numa nova batalha. Porque talvez aquilo que procurávamos nunca tenha estado escondido noutro lugar. Talvez estivesse precisamente aqui, neste instante tão simples, que passávamos a vida sem reparar nele. Lembra-me aquela história do pastor alentejano que a minha mãe me contava quando eu era miúda e que sempre me fascinou. Ela dizia: havia no Alentejo um pastor, um homem simples, que dormia no curral com as ovelhas, num recanto só para ele, junto de um pilar. Numa dada altura começou a sonhar todas as noites que ia a Lisboa e encontrava um tesouro. Isto arrastou-se durante uns meses, até que por fim o homem lá decidiu ir a Lisboa. Na época vinha-se de comboio até ao Barreiro e depois atravessava-se de barco. Chegava-se ao Terreiro do Paço e o nosso pastor, que nunca vira nada tão grandioso, ficou por ali meio pasmado, também sem saber o que fazer. Um polícia, que também andava por ali, reparou no homem que tinha todo o ar de ter acabado de chegar da aldeia e acercou-se para ver se ele andava perdido e se precisava de alguma coisa.
Não, muito obrigada, respondeu o pastor. É a primeira vez que venho a Lisboa, nunca tinha visto nada assim. Trocaram mais umas quantas palavras e às tantas o polícia perguntou: Mas então o que o senhor veio fazer a Lisboa? O pastor, um pouco tímido, a medo, lá contou a sua história. O polícia riu-se: Ó homem, e foi por isso que veio a Lisboa? Olha, eu há muito tempo que sonho que há um pastor no Alentejo que dorme num sítio, junto de um pilar. Eu vou lá, no sonho, e cavo debaixo do colchão e encontro um tesouro. Olha, a gente sonha cada coisa. O pastor levou um choque, mas calou-se e agradeceu. O senhor polícia tem razão. Bom, já me valeu vir à capital. Olha, um bom dia para si. E claro, voltou para as suas ovelhas. Cavou debaixo da cama e encontrou o tesouro que tinha ido buscar a Lisboa. E se calhar nós também somos assim. O nosso tesouro está aqui, mesmo debaixo do nosso chão. Aqui onde andamos a dormir a cada instante. E agora, neste preciso momento. E pronto, este é o nosso chá de hoje. E até ao próximo chá, olhe, abrandem um pouco, porque a vida já está aqui.